Você já ouviu aquela frase que diz assim: o caráter é alimentado pelos olhos e pelos ouvidos? O que significa isso? Basicamente, que tudo aquilo que nós vemos, que nós assistimos, até mesmo aquilo que nós lemos, ou aquilo que nós ouvimos, as músicas que escutamos, as conversas da qual a gente muitas vezes faz parte, né, numa roda de conversas, tudo isso está moldando e alimentando o nosso caráter. Tudo isso está definindo quem que a gente vai ser, principalmente internamente. E obviamente que tudo aquilo que nós somos de forma interna, nós refletimos isso com as nossas atitudes, no nosso proceder, com as nossas ações. Um bom exemplo do quanto aquilo que a gente escuta influencia o nosso cérebro, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não se dê conta, ou muitas vezes mesmo que a gente não queira, são músicas que muitas vezes nós escutamos em um determinado lugar e que a gente nem conhece. Um exemplo mais específico disso, tá? Quantas vezes já aconteceu comigo, e eu vou dar esse exemplo porque eu acredito que já deve ter acontecido com algum de vocês também, de nós ouvirmos uma determinada música em algum lugar, seja numa loja, um restaurante que a gente foi, um parque, uma praça, e essa música estava tocando em algum lugar, ou quem sabe até um vizinho que volta e meia escuta essa determinada música, mas que você especificamente nunca tenha parado para escutar aquela música, nunca tenha colocado ela na sua playlist, nunca tenha colocado ela para ouvir no seu Spotify, no seu YouTube, porque talvez não seja uma música que você goste, ou enfim, mas que você nunca parou para escutar aquela música, não parou para prestar atenção. Comigo, e eu creio que com você já também, já aconteceu muitas vezes de uma música que eu nunca prestei atenção nela, mas que eu já ouvi assim em momentos aleatórios, de repente aquela música vir na minha cabeça um refrão ou uma estrofe inteira. Que eu ficava pensando assim, mas como que eu tô com essa música na cabeça se eu nem conheço essa música? Eu nunca parei pra prestar atenção nessa música. Eu nunca botei ela pra ouvir nos meus aplicativos em casa. É nessas horas que eu me pego percebendo e observando o quanto realmente aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vemos, ele fica entranhado na nossa mente, mesmo quando a gente não quer. É natural. Ele acontece automaticamente. Uma outra coisa, um exemplo que eu também sempre dou, é que nunca achei bonita aquelas unhas extremamente pontudas. E logo que elas surgiram, não achava bonita nem mesmo as pequenininha, pontudinha. E muito menos as longas. Mas com o passar do tempo, de tanto ver aquilo, ou pessoalmente, ou na internet, ou às vezes em algum filme, alguma coisa que tinha alguém usando aquelas unhas daquele modo, o meu cérebro foi acostumando tanto que com o tempo parou de achar tão feio assim. Hoje eu já acho aquelas menorzinhas aceitáveis. Mas o que isso mostra? Que realmente aquilo que a gente costuma assistir, mesmo que não estejamos de forma intencional querendo ver aquilo, mas porque a gente acaba vendo porque alguém próximo a nós usa, alguém próximo a nós posta aquilo ali, e a gente acaba vendo e assistindo. Com o tempo a gente acaba acostumando, do mesmo modo como as músicas, mesmo que a gente nunca tenha colocado para escutar. O fato de nosso cérebro já ter tido contato com aquilo ali várias vezes, ele vai acostumando, vai decorando a letra e assim por diante. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero trazer a reflexão de que se aquilo que a gente nunca parou para prestar atenção de forma intencional, essas coisas têm mudado a nossa maneira de pensar, ou ela simplesmente tem entrado no nosso HD mental como parte da nossa memória, mesmo que a gente não queira, então imagina aquilo que a gente está fazendo de forma intencional. Ou seja, que tipo de músicas nós realmente estamos escutando, que tipos de filmes estamos olhando, que tipos de livros nós estamos lendo, que tipos de conversas nós estamos tendo. Porque tudo isso daí, do mesmo modo que as músicas, que esses formatos de unhas diferentes, eles estão entrando no nosso HD, estão mudando a nossa forma de pensar, de ver a vida, de ver as demais coisas. Isso que nós estamos fazendo de forma consciente e intencional também. Portanto, muitas vezes nós estamos tendo certas atitudes em nossa vida que elas estão sendo provenientes justamente daquilo que a gente tem feito até aqui. Por exemplo, nós queremos ter uma vida mais produtiva, uma rotina melhor, uma rotina atrativa,
produtiva, uma rotina de verdade mesmo, onde a gente veja no final do dia reflexos e frutos daquilo que a gente vem fazendo. Só que nós, muitas vezes, o que estamos fazendo é justamente o oposto daquilo que seria o ideal para nós. Muitas pessoas querem ter uma vida produtiva, querem ter bons resultados na sua vida, no seu dia a dia, mas acordam extremamente tarde, dormem muito tarde, vivem em rodas de conversas, de fofoca, de coisas que não são nem um pouco atrativas, que não agregam na vida de nenhuma forma, leem tudo quanto é porcaria, passam um dia scrollando as redes sociais, ao invés de se abster um pouco disso. Não que não seja bom, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas seria interessante se abster um pouco disso e ler bons livros, assistir bons conteúdos no YouTube, assistir bons podcasts, ouvir bons podcasts, porque tudo isso vai moldando a nossa mente. Eu não me tornei uma pessoa que hoje lê bastante porque eu ficava o dia inteiro olhando meme na internet, ou fosse lá o que fosse. Não, foi porque justamente eu comecei a moldar o meu cérebro para ele gostar e ser atraído por coisas que tinham a ver com o hábito da leitura. Eu comecei a acompanhar pessoas que liam muito, e não apenas ler por ler, mas pessoas que leem conteúdos que realmente são bons, que leem conteúdos que agreguem positivamente e que te façam se desenvolver como pessoa, mudar a mentalidade, crescer e evoluir. Não simplesmente ler por apenas ler. Nós temos que ter uma leitura pensada e bem elaborada, intencional. Talvez eu vá repetir bastante essa palavra aqui, porque apenas ler por ler, apenas ler para dizer, eu estou lendo um livro, talvez não vá te dar muitos frutos. Então faça leituras intencionais. Mas a ideia do que eu estou trazendo é que você realmente venha se preocupar com aquilo que você assiste, com aquilo que você lê, com aquilo que você escuta. Uma outra coisa que as neurociências elas vão nos dizer é que quando nós estamos em um estado de melancolia, muitas vezes até em um estado de depressão, de ansiedade, o que o nosso cérebro faz? Ele vai lá no nosso inconsciente, busca informações que tenham lá que sejam importantes para o nosso restabelecimento e traz aquilo para nós, para que nós possamos, em termos bem simples, ficar bem. Nós estamos num estado meio de tristeza, de melancolia, nosso cérebro vai buscar lá no nosso inconsciente informações que possam nos ajudar a ficar bem, nos ajudar a melhorar. Só que, por exemplo, se o que você escuta no seu dia a dia são músicas deprimentes, são músicas de sofrência, por exemplo, que está tão em alta, o que teu cérebro vai ter de informação para te trazer nesses dias maus, nesses dias ruins, que todo mundo tem, todos nós temos um dia que a gente está mais para baixo? O que o nosso cérebro vai ter são essas informações de sofrência mesmo. Então, esse vai ter o repertório que ele vai ter para nos oferecer. É por isso que é muito importante que nós venhamos escutar coisas boas, para que o nosso cérebro tenha coisas boas para pensar, para que o nosso cérebro tenha coisas boas para nos induzir a fazer, para nos induzir a agir, para que nós não tenhamos tantos pensamentos negativos, porque tudo isso influencia. Tem uma passagem na Bíblia que se encontra em Filipenses 4:8, que eu gosto muito dessa passagem, e ela diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Preste atenção que ele só cita coisas boas aqui. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Ele só cita coisas boas. Aquilo que é verdadeiro é bom. Aquilo que é justo é bom. Aquilo que é respeitável é bom. Aquilo que é puro é bom. Aquilo que é amável é bom. Aquilo que é de boa fama é bom. Por que então que ele ainda faz um adendo e ele diz assim: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que Paulo está querendo nos mostrar é que existem coisas que talvez sejam boas, mas que não sejam louváveis, que não sejam talvez virtuosas. Tem coisas que são talvez neutras,
Mas o que Paulo está nos convidando aqui é que a gente venha focar em coisas que não apenas são boas e neutras, mas principalmente que venham transformar o nosso coração. Que a gente venha focar em coisas que venham moldar o nosso caráter e refletir assim a glória de Deus. Que nós não venhamos simplesmente ocupar nossa vida, os nossos dias, e assistir coisas que são apenas boas, mas que nós venhamos focar em coisas que sejam boas e louváveis, que sejam boas e virtuosas, porque isso são coisas que vão realmente agregar em nossa vida. Ou seja, não basta algo ser bom, esse algo bom tem que ser agregador, tem que de alguma forma nos trazer um benefício, não apenas ser neutro, mas que de preferência a gente venha escolher coisas que venham nos trazer benefícios, que venham nos fazer evoluir como pessoa, que venham nos fazer desenvolver como pessoa. Eu gostaria de, junto a isso, estar lendo mais um outro versículo. Isso se encontra em Provérbios 20, 11 e 12, e ele diz assim: até a criança mostra pelas suas ações quem ela é. O seu procedimento, ou seja, o seu proceder, as suas ações e atitudes, o seu procedimento revelará se ela é pura e justa. E aí o versículo seguinte diz assim: os ouvidos que ouvem e os olhos que veem, ambos foram feitos pelo Senhor. Então, se foram feitos pelo Senhor, que sejam também para a glória dele, aquilo que a gente faz com eles. Por isso que é importante que a gente tenha muito cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente assiste, porque isso vai definir o nosso proceder. E aqui diz que até a criança mostra pelas suas ações quem ela é. O seu procedimento vai revelar se ela é pura e justa, ou se ela é uma criança injusta, que age de forma impura na vida. Ainda no verso 13, no versículo 13 de Provérbios 20, a gente tem o seguinte aprendizado: não ame o sono, senão você acabará pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. O que é isso? Que se você realmente quiser ter uma vida abundante, você não pode ficar dormindo até tarde. Você tem que levantar cedo, ser produtivo, fazer coisas que vão realmente modificar a tua realidade, mudar a tua realidade. Onde que eu quero chegar? Que às vezes nós queremos, como eu disse antes, ter uma vida melhor, ter uma vida mais abundante, mas nós dormimos muito tarde, levantamos muito tarde, dormimos até tarde. E com isso, a gente não consegue ter um dia produtivo, a gente não consegue ter um dia onde venhamos fazer coisas que podem nos levar ao objetivo que a gente tanto deseja, ao objetivo que a gente tanto quer, chegar lá e cumprir aquela meta que a gente quer para ter uma vida melhor, uma vida mais abundante. E andando mais um pouquinho, para que vocês entendam um pouco mais aonde que eu quero chegar, que eu ainda não cheguei na parte que eu quero explicar, é que muitas vezes a gente não consegue isso no nosso dia, na nossa rotina, não consegue levantar cedo, não consegue dormir melhor e mais cedo, porque nós passamos o dia inteiro bombardeando a nossa mente, os nossos ouvidos, com coisas que não nos motivam a ter uma vida assim. A gente passa o dia inteiro vendo a vida de outras pessoas e querendo opinar, ou muitas vezes se inferiorizando e se comparando. Passamos o dia inteiro vendo memes, vendo conteúdos sobre a vida de outras pessoas, vendo notícias e fofocas, enquanto a nossa vida está aqui, parada, estagnada. As pessoas dormem tarde fazendo isso, enquanto a vida delas está ali, estagnada, pausada, no mesmo lugar. No outro dia, elas acabam não conseguindo levantar cedo para fazer aquilo que seria bom para elas mesmas. Estão deixando a vida passar e vendo a vida delas passar, se preocupando mais com a vida dos outros ou das pessoas que estão ali nas suas redes sociais. Só que o que esse provérbio nos mostra é que a gente não pode amar o sono. Em outras palavras, nós não podemos ser preguiçosos para correr atrás dos nossos sonhos e dos nossos objetivos, porque senão nós vamos acabar pobre. E ali ainda diz: fique desperto e terá alimento de sobra. Ou seja, acorde cedo, vá atrás dos seus objetivos, corra atrás da máquina e você terá alimento de sobra. O que quer dizer isso em outras palavras? Você terá uma vida de fartura, de abundância. Então não esqueça dessa frase: o caráter é alimentado
pelos olhos e pelos ouvidos. Cuida o que você tem assistido, cuida o que você tem escutado. Não entre em rodas de conversas que só falem fofoca, não entre em rodas de conversas que só fiquem falando mal da vida dos outros, apontando coisas da vida dos outros. Não entre em rodas de fofoca que falem de traições, que incentive a coisas ruins, a coisas injustas e impuras, imorais, ilegais, mas se aproxime de pessoas e fale sobre coisas que sejam louváveis, que sejam boas e que não apenas boas, mas que também sejam louváveis e tenham virtudes nessas conversas. O mesmo serve para as coisas que você for escutar. Que tipo de coisas você vai dar ouvidos? Do mesmo modo, aquilo que você tem assistido, aquilo que você tem visto, seja presencialmente, você tem ido aonde? Que coisas que você tem colocado os seus olhos para ver. Tome muito cuidado, principalmente se você quer ter uma vida melhor, uma vida de sucesso. E quando me refiro a sucesso aqui, eu não tô falando de dinheiro. Eu tô falando de realmente se sentir pleno, se sentir feliz, se sentir uma pessoa de sucesso, mesmo que você tenha uma vida simples. E simplicidade também, eu não tô falando de escassez, mas uma vida onde você se sinta realmente um privilegiado. Você pode morar lá numa casinha de campo bem simples, mas se a felicidade mora lá, se você é feliz com tudo que tem, se você sente que você tem tudo o que tu precisa para viver naquele momento, você é uma pessoa de sucesso. Então, quando eu falo de sucesso aqui, é principalmente internamente, é como você se sente. É você ter gratidão por tudo aquilo que tem e sentir que você tem tudo aquilo que precisa para aquele momento de vida que você está vivendo. Então tenha cuidado. Se você quer ter uma vida de sucesso, se você quer ter uma vida de abundância e de fartura dentro desses moldes que eu estou lhe falando, seja na simplicidade, ou seja, com muita prosperidade aqui material, financeira, cuide muito bem do que você vai assistir, cuide muito bem do que você vai escutar. Não entre em rodas de conversas que não lhe agregarem de algum modo. E você também, procure ter o que agregar na vida de outras pessoas. Procure ter o que contribuir. Ler bons livros, assistir e ouvir bons conteúdos faz com que tu tenha repertório, para que você também possa compartilhar e contribuir na vida de outras pessoas. E é este mesmo repertório que vai estar no seu cérebro, que vai contribuir para que se um dia você não estiver tão bem emocionalmente, o teu cérebro te ajude a te colocar de novo no eixo. Tenha repertório, cuide aquilo que você tem ouvido e aquilo que você tem assistido. Lembre-se, o caráter é alimentado pelos olhos e pelos ouvidos.